Tananana. Oi, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha pra gente enquanto a gente espera. Peraí. Oi, Mônica. Olá. Sejam bem-vindas para nosso bate-papo de hoje, falando sobre esse tabu que é a traição, né? Para muitas pessoas. Para algumas pessoas é difícil falar sobre esse assunto, mas vamos lá. Deixa eu ligar aqui um sonzinho pra gente. Aí. Boa. Oi. Oizinho. Ó o Arthur. O Arthur que vem trabalhando com essa causa aí na página dele, falando sobre o autismo. Ele tem um filho autista e sempre posta conteúdo sobre isso nas redes dele. Um beijo, Arthur. Oi, Má, nossa convidada de hoje já tá aqui. Eu vou trazer ela para esse bate-papo de hoje. A Marisa Daniele, treinadora emocional, faz um trabalho belíssimo. A gente se encontrou em uma das nossas especializações pela vida. E eu acho que isso é tão engraçado que nada acontece por acaso. De lá pra cá a gente nunca mais se largou, né, Mar? Então, bem-vinda. Vamos esperar ela entrar aqui com a gente. Oi, Mar. Tudo bem? Tudo e com você? Parece que eu tô te ouvindo baixinho. Deixa eu aumentar aqui. Aí. Quase não estou te ouvindo. Oi? Quase não estou te ouvindo. Agora tá melhor. Agora melhorou. Melhorou? Baixei meu som aqui. Eu acho Ficou que também é legal? da conexão. Eu estou tendo vários probleminhas assim, de conexão por aqui, mas a gente vai dar um jeitinho e o universo conspira, não tem problema. Com certeza. Vamos ver quem tá entrando aqui. Susan. Ai, que delícia. De Portugal, maravilhosa, trabalha com medicina de uma forma integrativa, que une frequências. Ela só trabalha com tecnologia de ponta. Mais algumas das meninas, né? A Manu é psicóloga, uma querida também. Já estudamos muitas coisas sobrenaturais juntas. Que legal. Vambora para esse bate-papo? Vamos. Ai, que bom ter você aqui, com esse monte de gente que está assistindo a gente e que possa compartilhar desse bate-papo, que seja um bate-papo, né? Que a gente possa trabalhar, falar sobre isso, sobre esse assunto, traição, de uma forma muito aberta, né? Então, pessoal, vamos alinhar, fazer alguns ajustes desde o princípio. Esse é um assunto que precisa ser tratado de forma adulta. Se alguém veio para essa live querendo colocar o marido ou a esposa na cruz, essa live não é para vocês. Vocês vão sair daqui chocados. Então, quem quer ter uma vida mais adulta e muito mais saudável, fica aqui com a gente, que a gente tem muita coisa para dizer para elas, não é isso, Mar? Com certeza absoluta. E a gente fala isso assim, de coração aberto, e a gente quer que vocês vejam amor no que a gente está dizendo. Porque realmente é um assunto que fala de responsabilidade, né? E numa relação, a gente que estuda sistêmica, a gente estuda muitas coisas, a gente entende que não existe ninguém que é 100% responsável de algo. Isso é importante. Isso aí. Vamos começar falando para eles, então, nesse bate-papo. A gente vai falar um pouquinho dos traços para quem ainda não sabe, para quem está chegando nessa live agora, não sabe como funcionam os 5 traços de caráter, que não sabe como funciona o nosso sistema nervoso, porque a gente está aqui para trabalhar em cima de dados, né? A gente não sonhou e a gente não criou tudo isso. Isso já vem sendo estudado há muito, muito tempo, mas a gente vem aqui para falar sobre isso de uma forma muito mais clara, muito mais didática, muito mais prática, não é isso, Marisa? É importante a gente ressaltar que esses estudos eles começam com o Reich. Olha o Pet! Beijo, Pet. Tem homem aqui na live, galera! Tem homem na live, olha isso. Até eles querem entender. Tem homem na live. Né?
que rola traição. Isso é muito bacana. Esses estudos começaram com o Reich, há muito tempo atrás. O Reich, para quem não sabe, foi um discípulo de Freud. E ele foi o primeiro a perceber que existia uma correlação entre o formato do corpo das pessoas e o comportamento que elas tinham. Então, desenvolvendo com alguns alunos dele, eles perceberam que isso tinha a ver com a formação do sistema nervoso. Então, é algo puramente científico e a Paulinha sabe que nesse ponto eu sou extremamente didática, né? Chega a ser chata de tão técnica. Ela tem que ficar mais, as pessoas não vão entender o que eu estou falando. Então, se alguém não entender, por favor, tá? A Paulinha está aqui para me ajudar. E vocês, por favor, tenham vontade para falar isso pra gente. Então, é importante a gente entender que isso é um conhecimento mesmo que vem sendo estudado há muito tempo, não é algo que alguém criou da cabeça. É algo muito sério. A gente tem uma abordagem que é muito fácil da pessoa entender o que ela está lidando e coloca a responsabilidade da vida dela na mão dela. Então, isso é para quem quer ser adulto. Isso aí. Rose, Joyce, todo mundo chegando aqui na live. Então, bora praticar. Bora ver como que essas mentes funcionam, né? Então, a gente vai, para quem está chegando aqui agora e ainda não sabe como funcionam esses 5 traços de caráteres, a gente vai dar uma palhinha, né, Mar? De como isso funciona no nosso sistema nervoso e a gente já vai para a parte prática, tá? Só para a gente poder associar como que funcionam os traços e como que eles pensam, beleza? E aí, para a gente falar um pouco de tudo isso, vamos alinhar aqui, né? A gente sabe que isso é um assunto muito delicado, que para muita gente ainda dói falar sobre esse assunto, seja trair, ser traído, né? Para quem está vivendo, para quem já passou por essa situação. Então, assim, nós entendemos que existem 5 tipos de mente, né? E nós temos um pouquinho de cada uma delas dentro da gente. Então, eu quero começar a falar para vocês como funciona o mundo do esquizoide. Má, fala para eles como é esse esquizoide. Esquizoide. Esse é o primeiro traço de caráter que todos nós passamos por ele, que vai da barriga da mãe até 1 mês de vida da criança depois de nascida. O que acontece? Por que esse traço se forma? Quando a gravidez não é muito fácil, a mãe tem algum tipo de estresse, ela está com medo, ela não quer aquela criança, o útero fica gelado e duro, e o bebê tem a tendência a se encolher. Com isso, a energia dele fica concentrada na cabeça, né? Isso faz dele pessoas extremamente criativas, que têm uma imaginação muito fértil, e esse tipo de corpinho aqui, para quem não conhece, o filme Divertidamente foi baseado nesses traços de caráter. É isso aí. E esse esquizoide, gente, como ele tem a maior parte da energia na cabeça, então, assim, ele vive no mundo de ideias, ele vive no mundo paralelo na vida dele. E isso acontece tanto na questão do trair. Então, por exemplo, quando ele cria uma realidade melhor na cabeça dele do que aquela realidade que ele vive no momento, aí sim vai ser um momento que ele vai querer partir para a traição mesmo. Quando só trair aqui dentro da mente já não é mais suficiente. Mas o contrário também é real. Quando esse homem ou quando essa mulher esquizoide, ela se fecha tanto no mundo dela, tanto, que ela não se dá conta das necessidades do outro aqui fora. E, inclusive, acaba não comparecendo até sexualmente. Por quê? Porque tudo isso tá aqui, tá dentro do mundo das ideias. E aí o outro se sente como? Pô, o cara não comparece, não participa, não quer saber da minha vida, não quer saber de nada de mim. Sabe? Hello! Então, é bem assim que funciona o traço do esquizoide, não é isso, Mar? Eu conheço um monte de esquizoide, um monte, lindos. Que não se tocam, falta de percepção de conhecimento de si mesmo e de conhecer o parceiro, né? A pessoa realmente não percebe que aquela pessoa vive num mundo meio paralelo, que ela tem uma imaginação muito fértil, que ela precisa desse tempinho dela e fica às vezes em cima, né? Forçando uma barra, não dá atenção, isso, aquilo. Quando ela não ganha, ela corre e vai buscar atenção em outro lugar. E por quê? Porque o esquizoide, ele tem um medo de uma dor existencial muito grande, que é o da rejeição. Então, com medo de ser rejeitado pelo mundo aqui fora, ele se volta para o mundo que é só dele. Exatamente. Vamos falar do oral agora? O oral, olha, os oraizinhos. entenderem como funciona, como são os corpos, né? Esse aqui é o formato do corpo. O oral geralmente são as pessoas mais cheinhas, que vai da fase a partir dos 2 meses de vida da criança até mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, quando ela ainda mama. Então, todas as necessidades da criança, né? Essa mãe entendeu que ela resolveria dando de mamar para essa criança, né? Então, chorou, bota para mamar. E não necessariamente era isso que a criança estava sentindo. Então, isso forma como é que eu vou explicar? A mente dessa criança, ela desenvolve uma sensação de
abandono. Por quê? Porque muitas vezes as necessidades delas não são atendidas. Não é mamar, não é o peito que vai resolver tudo. Tem outras que a criança tem, ela não consegue falar e acaba desenvolvendo esse traço mais puxado para o abandono. Né? É isso aí. Aí então, os oraizinhos... Oi? Não te ouvi, Má. Esse finalzinho não te ouvi. Mas tá me ouvindo? Tá picotando? Tô. Só o finalzinho que eu não ouvi. Tá pixelado assim pra mim. Tá. Eu tô falando que o oral, ele é extremamente comunicativo, ele gosta muito de ter gente, gosta dele. E o corpinho dele já é desenvolvido fofinho justamente pra gente ter vontade mesmo de pegar, né? Isso. Os orais são esses mais carismáticos, comunicadores, adoram falar. Podem ser tanto os fofinhos, né, pelo excesso, podem ser aqueles mais de ombrinho caído, assim, que são da falta. Aqueles que adoram ir no supermercado e comprar um monte de coisa achando que o mundo vai acabar, né? Sempre tem uma necessidade de falta ali embutida. Mas o que acontece com esses oraizinhos em relação à traição? Eles têm uma necessidade, justamente por causa da dor, né, existencial que eles têm de serem abandonados, o medo que eles têm de serem abandonados. Eles são pessoas muito carentes. E aí, por causa dessa carência e esse vazio grande que eles têm aqui dentro do peito para poder suprir, nas duas situações. Então, assim, às vezes o oral ele é tão intenso que ele é muito carente. Muito, muito, muito. E o parceiro do outro lado, às vezes, não consegue dar conta dessa intensidade. Mesmo que o parceiro esteja te dando muita coisa, pro oral ainda é pouco. Ele sempre quer mais, para tampar esse vazio, para tampar essa carência. E aí, o que o oral faz quando vai trair? Poxa, eu tô querendo mais e esse cara não tá me dando. Eu quero mais e esse cara não tá me dando. Então, eu vou procurar isso em outra pessoa, né? Mas os orais para serem traídos também funciona muito. A mente é a mesma, né? Então, como funciona? Por um excesso de carência, os orais, eles começam a grudar demais, a ser intensos demais, a querer tudo demais. E, às vezes, quem tá do lado de lá não aguenta, não consegue suportar essa forma intensa de cobrança. Por que você não me ama? Por que você não falou hoje que me ama? Por que você não fez isso? É muita cobrança, sabe? Justamente para tentar preencher esse vazio, essa carência, esse buraco. Então, o oral tem essas duas questões em relação à carência. Tanto para atrair, né? Quando o parceiro não consegue corresponder a esse vazio, essa carência que ela sente. Como também de ser traída pelo excesso. Por cobrar muito do outro, né? O outro às vezes não aguenta, pira na mandioquinha mesmo e vai embora. Ou acaba traindo. E aí vai. Então, assim, já dá para vocês começarem a perceber que existe responsabilidade dos dois lados, né, na traição. Tanto quem trai como quem é traído. Então, é por isso que é papo de adulto. Você contribui de alguma forma para que o outro te traia. Não estamos julgando se está certo, quem está errado, se devia, se não devia. Somente que vocês dois têm parte nisso. É isso. Ô, Má, mostra a carinha do oral aí de novo. Que é a carinha que ela faz. Ela é muito... Você me ama? Mas você me ama mesmo? Mas quanto é que você me ama? Prova que você me ama. Você não falou que me ama hoje? Gente do céu. E tudo isso que a gente está falando são de traços que estão na dor, tá? Estão no traço, cada um está no seu traço de dor existencial. É aquela dor que dói muito, dói muito. Então, para evitar o contato dessa dor, esses traços vão criando alguns mecanismos de defesa para não entrar em contato com essa dor e acabam agindo dessa forma. Porque você pergunta assim para mim, Paula, se essa pessoa é tão intensa, tão chata, por que ninguém fala isso para ela? Porque o outro também não sabe, ela também não sabe. E é isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Entender, conhecer, ampliar a consciência, para saber aonde é que estão essas divergências. Nada é muito, nada é pouco. Tudo deve ser conversado, né, Má? Quem que é o próximo? Psicopata. Ai, adoro. Psicopata é o... Adoro esse cara. Psicopata primeira coisa, não tem absolutamente nenhuma relação com a patologia, assim como o esquizoide também não tem, porque também é uma patologia, nem masoquista. Eles resolveram manter, a gente simplesmente resolveu manter a classificação que eles deram, tá? Então, quando é que esse traço se forma? Logo depois que a criança começa a interagir, passa a perceber o mundo além da mãe, é quando ela começa a interagir com as outras pessoas à volta dela. Por volta de 2 anos para 3 anos, ela já começa a ter essa percepção maior. E ela percebe que para ela
conquistar alguma coisa, ela tem que agradar. Ou ela se sente manipulada. Sabe aquela mãe que leva filha e gosta de dizer o filho, olha, filha, faz tal coisinha pro fulano, olha como ela faz. E sei que e aí a criança se sente manipulada. Isso vai dar o formatozinho do corpo para ela do triângulo invertido, ou seja, ela é maior em cima do que embaixo. E muitas daquelas pessoas que têm o peito estufado, a gente chama de parece um pombo, né? Aquele peitinho estufado, assim. Né? É a coisa do psicopata. Ele está sempre te avaliando, ele procura buscar o que ele pode ganhar nessa relação. Isso é ruim? Absolutamente não. Isso é uma forma do sistema nervoso se defender. Né? Ele foi criado para proteger essa criança. São excelentes líderes, extremamente bons em equipes e coisas desse gênero, enfim. Em delegar funções, né? É muito bom. E quando vem a traição, fala aí, Claudinha. Então, por essa dor que eles têm de não querer ser manipulados pelo outro e sempre estar nessa relação de troca, o que acontece? Os psicopatas, eles não se entregam. Então, o que ele pensa? Se você me der o seu coração, em contrapartida, eu vou ter que dar o meu coração para você também. E eu não quero isso, porque isso me coloca em contato com a minha dor. Porque se eu te entregar o meu coração, o que vai acontecer? Você pode me manipular. Então, olha só, tudo isso acontece dentro da mente, lógico, não é de uma forma consciente, mas a gente sempre acaba repetindo as mesmas coisas. E aí, o que acontece? O psicopata, quando ele vai trair, ele sempre gosta de ser visto, não é isso, Má? Ele sempre gosta de ser visto, admirado e tal. E aí, nessa relação, é lógico, gente, toda a relação, conforme você vai evoluindo na relação, anos de relação, você vai reavaliando também o parceiro de outra forma, né? Então, antes a gente namorava, você avalia de um jeito. Aí a gente casa, agora ele começa a ter um outro tipo de avaliação. Aí ele vira pai, a gente começa a avaliar esse pai dentro da relação de uma forma diferente. É normal, é natural. O que muda com os psicopatas é, conforme essa evolução vai acontecendo, ele sempre percebe o que ele está ganhando. Se ali ele continua sendo o auge da relação. Quando naquela relação esse psicopata já não está sendo mais visto, mais querido, mais imponente, ele vai procurar alguém que enche a bola dele lá fora. E é aí que faz o psicopata trair. Entende? E tem um detalhe. Ele também é traído como? Ele se fecha, né? Então ele não quer dar o seu coraçãozinho para outra pessoa. E se a outra pessoa que está aqui quer muito esse coração e não consegue, você acha que vai acontecer o quê? Ela vai querer buscar esse coração para ela poder dar tudo aquilo que ela tem de amor e etc, etc, etc. Só que esse psicopata, muitas vezes, ele não está pronto para receber. Porque se ele recebe, ele vai ter que dar e ele não está a fim de dar. Então, essa pessoa aqui pode ser que se canse dessa relação com esse psicopata e procure uma outra pessoa do qual ela possa realmente se entregar. E tem um detalhe aí, Má, que é muito importante. Quando essa pessoa que está na relação com o psicopata está traindo esse psicopata, essa pessoa que ela vai procurar não é um lance, não é uma transa, não é uma safadeza. Ela está entregando o coração dela. E a probabilidade dessa traição se tornar a relação principal é muito grande. É muito grande. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Vai dando um joinha aí se vocês estão entendendo tudo isso que a gente tá falando aqui pra vocês. Muito rápido, como é que tá, porque pra gente, né, é o papo normal, né? É total. Pra gente é uma coisa psicopata, tá claro isso. Mas pra vocês... Total. Se tiver muito rápido, muito difícil aí pra vocês, vocês vão me colocando aqui. Eu tô vendo aqui nos comentários. Dá um joinha só pra saber se vocês estão entendendo, se tá dando tudo certo. Ó, tem mais homens aqui na live, hein, Má? Eu tô adorando essa participação de homem. Olha que legal. Ó, o Diogo. Beijo, Di. Falei em homens, estão aparecendo aqui, ó. Eu achei que ia dar mulherada assim, sabe? Tem homens aqui. Legal, bacana. Bom, a gente falou... Oi? Ó, tô falando pra eles usarem com sabedoria esse conhecimento. Ó, já deram um é verdade. É verdade. Por favor, please. Agora a gente vai para a quarta passagem, né? A quarta fase do desenvolvimento do nosso sistema nervoso, que a gente chama de masoquista,
mais uma vez, nenhuma relação com a pessoa que sente prazer em sentir dor. Nada, absolutamente nada a ver com isso. O masoquista essa fase se forma na hora do desfraude da criança. Então, a gente sabe que a fase ideal para uma criança ser desfraudada é quando ela consegue subir escada sem segurar em nada. Então, ela sabe que ela tem controle do corpinho dela e do esfíncter anal. A maioria das pessoas não tem muita noção disso, né? Começa a tentar desfraudar antes e tal. E o que acontece aqui? Essa criança, toda vez que ela erra, porque ela fez xixi na calça, ela não avisou que precisava ir ao banheiro e está sendo desfraudada, geralmente a mãe fala, poxa, não avisou, você já está grande, era para ter falado que queria ir ao banheiro, ou algo desse gênero. Geralmente está na frente de mais de uma pessoa, no meio da rua, que acontece no shopping, em algum lugar assim, e essa criança desenvolve a sensação de ser humilhada. Então, ela passa a vida tentando errar o mínimo possível para não ser humilhada. Com isso, ela aguenta muita coisa. Então, por isso ela tem esse corpinho mais quadradinho. Quem olha essas pessoas, elas são atarracadinhas, assim, troncudinhas, todas socadinhas, que é justamente para aguentar o tipo de coisa que eles vão ouvir. E quem já viu o filme vê que ele representa a raiva, o masoca representa a raiva, que ele aguenta um monte de coisa, de repente ele estoura. Olha, Mari, minha musa nova-iorquina. E aí, de repente, ele estoura, porque ele não aguenta mais de tanto lixo que ele carrega das pessoas, por conta dessa sensação inicial da humilhação. Gente, não preciso nem falar que o masoca é um dos meus favoritos, né? Uma vez eu postei uma foto no meu Instagram com o pezinho assim, porque ele tem pezinho assim, né? Ele pisa pra fora. Então, por quê? Porque o bumbumzinho dele é pra dentro, porque ele tem medo de dar merda. Então, os pezinhos dele automaticamente ficam pra fora. Eles são uns fofos. São super pessoas, assim, pra guardar os nossos segredos e fazer tudo de forma certinha, né, Má? Tudo de forma certinha. Os amigos mais legais, os companheiros mais legais, os parceiros mais legais do relacionamento. São fofésimos e eu sou muito boa em parceria com masoca. Muito. Te amo. Eu adoro masoca. Eu sou uma boa masoquinha. Eles me complementam, né? Tudo que falta aqui, uma masoca tem, então me complementam. Um dá leveza pro outro. Sim. Então vamos lá, eu vi Dani entrando aqui. Beijo. Doutora Fernanda Fernandes, vamos ter uma live aí na terça-feira. Eu já aqui dando spoiler, doutora Fernanda. Delícia. Vamos falar sobre inteligência emocional nessa época de quarentena. Então vamos lá. Sobre o masoquinha, né? Então, assim, o masoca, ele tem uma dor existencial muito forte, que é a dor da humilhação. Então, o que ele faz? Ele tem uma tendência, por isso que ele é todo quadradinho, achatadinho, e é uma panela de pressão também, que é de carregar lixos emocionais. Então, ele tem a tendência de carregar lixo do trabalho, lixo da família, dos pais, da família de origem, pai, mãe, irmãos. Carrega o mundo nas costas, sabe? Exatamente esse. E aí, o que ele faz? Na questão da traição. Como ele é um lixo, como ele carrega muito lixo emocional, para ele poder extravasar, muitas vezes a traição é uma saída, né? Para ele poder desafogar todo esse processo aí que ele carrega. Mas na questão do ser traído também. Por quê? Como ele carrega muita coisa mesmo, tá, gente? Não é pouca coisa, não, é muita coisa mesmo. Ele carrega tudo, de todos os pilares que ele tem na vida. Ele carrega tudo isso. E aí ele vai para casa e ele faz o quê? Ele mantém a outra pessoa numa caverninha. Por quê? Primeiro, ele não gosta de muitas mudanças. Tudo ali tem que ser na risca. Tudo ali tem que ser do jeito certinho. Tudo ali tem que seguir um procedimento, uma regra. Sabe aquelas pessoas bem metódicas? Exatamente assim. E aí a pessoa que está com ele, se essa pessoa tiver no momento dela de querer experienciar coisas diferentes, de viver coisas diferentes, aí vai dar um conflito muito grande. Por quê? Porque esse masoca aqui tenta manter o parceiro dentro de uma caverninha, né? Fazendo tudo certinho, tudo para não dar merda. Inclusive nas relações sexuais, porque ele é sempre metódico e padrãozinho. Quando esse traço está na dor, tá, gente? Interessante falar sobre isso. Tudo isso que a gente está comentando aqui é quando esse traço está na dor. Quando ele está no recurso dele, não é assim que funciona. Ele pensa ele tem isso dentro, cravado no sistema nervoso dele, mas ele usa muito mais os recursos dele do que as dores dele. E a gente está falando aqui muito de dor. Beleza? Só para a gente alinhar aí, para a gente poder seguir. Não é isso?
importante lembrar também, assim, tanto masoca como esquizoide, eles não têm isso muito latente, né? De partir para ação e trair alguém. Então, assim, para isso chegar a acontecer, é porque eles estão, assim, muito saturados, estão muito na dor mesmo, né? E um masoca que acaba sendo traído, uma masoquinha que acaba sendo traída é porque ele trouxe muito lixo para essa relação que não era dele, né? Então, muito importante. Espera aí que a Rígida caiu. Achei. Pronto. Voltou. É isso. É interessante isso, Má, que você falou, porque tanto o esquizoide como o masoca, ele tem uma dificuldade para atrair, porque ele é sempre do ritmo certinho, ele tem uma tendência, uma dificuldade maior de fazer isso, não que não façam, né? Vocês estão percebendo que todos os traços têm tanto tendência a atrair como de serem traídos quando estão muito mais na sua dor do que no seu recurso. Vamos para o próximo? Vamos. Então, a gente tem, essa é a última parte, né, do sistema nervoso, quando a sensação chega lá embaixo, na parte genital da criança. Isso é por volta dos 5 anos de idade, não é algo assim muito preciso, tá, gente? Depende do desenvolvimento da criança. E a criança começa a perceber que existem pares. O papai tem a mamãe, o tio tem a tia, e ela dança na hora desses pares, ela não tem ninguém. E, geralmente, quem é o primeiro amor da menininha? É o papai, e do menininho é a mamãe. Então, o papai ama, que adora, a mamãe também. Chega na hora H, ela bota ela para dormir e vai dormir com outra pessoa. Então, a criança, ela percebe muito rapidamente que, peraí, eu não tenho ninguém. E me traíram aqui. Ele diz que me ama, mas ele vai dormir com ela. Lembrando que isso é um processo inconsciente, tá, gente? Uma criança inconscientemente, ela não faz essa ligação. É um processo extremamente inconsciente. O que o sistema nervoso dela faz para protegê-la? Faz com que o corpo dela seja extremamente escultural. A gente está falando das modelos, das atrizes, que normalmente são vistas, das pessoas que gostam muito de aparecer, que são bem bonitas, justamente para proteger ela, para evitar que ela seja traída, trocada ou excluída, que é a principal dor desse traço. É tanto que no filme tem uma passagem que ela fala assim, ela vai para a escola e ela vai matar de inveja as meninas. Né? Então, assim, ela já começa a competir. Então, o riso tem muito isso, né, de competir, que é um recurso, quando ele está bem, né, ele compete de forma positiva, ou virar um desespero, né, quando isso vai para a dor. É isso aí. Inclusive, tenho duas rígidas lindas aqui que estão me acompanhando. Dani Garcia e Loreta. Duas rígidas, ó, totalmente violão. A gente até brinca que dá para colocar até uma xícara em cima do bumbum, sabe? De tão altinho, tão pinadinho que eles são. Lindas, por sinal. E o que acontece com essas rígidas, né? Elas já têm uma dor existencial muito grande em relação à traição, né? Então, isso é uma dor existencial muito forte que elas têm. E é por isso que elas criam esse corpo violão já para nessa competição elas já não perderem nunca mais, porque elas já perderam o seu grande amor logo lá na infância, que é com o pai, né? Onde o pai fica com a mãe, né? Ela quer assumir o grande amor do pai, quando na verdade essa posição é da mãe e não é da criança. Então ela já se vê ali num processo perdendo, né? E aí ela já começa com essa dor da traição. E aí nesse processo é muito interessante, porque a rígida ela começa a pensar de forma triangular. Então sou eu, minha mãe e meu pai, né? Um processo triangular ali. E ela já sai perdendo. Então ela diz para ela mesma que ela não vai querer perder nunca mais, mas ela continua com esses pensamentos triangulados. E aí é muito comum nas rígidas estar numa relação onde o corpo é do namorado, do marido, mas o coração é de quem? I love daddy, do pai. Né? É assim que funciona. Então, assim, essa mulher, ela é metade, metade. Metade de corpo, metade de coração. Então, por esse motivo, essas pessoas dentro dessa relação, quando elas estão na dor, reforço e digo, isso não acontece com quem está no recurso, só com quem está na dor desse traço. O que acontece? Ela normalmente está numa relação pensando em outra pessoa. Né? Por quê? Porque o corpo é corpo, gente. Coração de uma pessoa só, mas o corpo eu posso dar para um, posso dar para outro. Entende? Então, isso na questão. Isso é interessante ressaltar que ela consegue compartimentalizar muito bem. Amor é amor, sexo é sexo. Se estiver junto, bom. Se não estiver, tá bom também. E tá tudo certo. Ela passa a vida assim. Tá vendo? Ó, tem gente falando, eu também sou, ó. É assim, gente. É assim que funciona. É a médica lá de Portugal, eu também é isso. O coração é meu. É o meu, olha lá, ó.
É assim que funciona. E a gente tem que entender que o nosso sistema nervoso foi travado assim. E a gente pensa assim. E tem um detalhe nas rígidas ainda. Ela acha que todo mundo pensa assim. Por isso, numa relação onde ela não se sinta a parte principal desse triângulo, ela vai partir para outra. Ela vai partir para uma pessoa que complete isso dentro dela. Que mostre o quanto mais ela é perfeita. Porque a rígida tem muita questão da perfeição. E ela usa essa questão da perfeição para ela, que é um nível bem alto, assim como ela também usa esse nível de perfeição pros companheiros. Não é assim que funciona? E aí ela faz um grau de exigência muito grande do outro. E aí ela... A relação nunca tá boa. A relação pode ser incrível. Ela sempre vai achar que tem alguém melhor. Ainda não é esse cara. Eu não vou casar com esse cara porque pode ter alguém melhor. De repente, ela não tem nem ninguém em vista. Mas a ideia de que pode existir alguém melhor, para ela já é um motivo para ela não vou casar com esse cara. Exatamente. Exatamente. E esse grau de cobrança é muito alto, né? Ela vive em função disso, em viver isso, né? Para sempre. E por que a dor da traição dói tanto? Porque se ela é traída, ela vai entender que existe uma outra pessoa que seja mais perfeita do que ela. E aí isso acaba com a rígida. Acaba com a rígida. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, assim, ela tem um grau de perfeição muito alto. Então, ela exige isso dela e exige isso também do parceiro, né? E aí, como que funciona? Como ela tem a separação muito grande, meu coração é do meu pai, meu corpo é do meu companheiro, o que acontece nessa relação? Toda vez que ela precisa fazer alguma coisa, decidir alguma coisa, fazer algo importante, para quem vocês acham que ela dá o maior valor? Para o pai ou para o companheiro? É a opinião do papai, né? É do papai que vale. Então, quando essa rígida é traída, acontece uma coisa que é muito interessante. Não sei se vocês já viram, já tem alguma situação aí. O cara é lindo, casado com uma mulher mara. Aí, um tempo depois, você vê que esse cara largou desse mulherão para ficar com uma feinha legal. Aí todo mundo fala assim, cara, não acredito. Como assim? Ele trocou aquele mulherão? Nossa, essa moça aí não tem nada a ver com ele. Por quê? Muitas vezes nesse processo, quando o homem termina, quando o homem já conhece tudo que ele tem que conhecer naquele corpo, quando aquele corpo já não é mais suficiente, né? Porque toda a atenção daquele corpo está voltada para o pai, não está voltada para o companheiro. Esse companheiro se cansa. E aí ele tem o corpo, mas ele quer atenção, ele quer ser visto, ele quer ser admirado, ele quer ser uma pessoa importante na vida de alguém. E aí ele fica com o corpo da rígida e com a atenção da outra pessoa. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Vai me dando um joinha aí para dizer o quanto... Porque isso na nossa mente acontece, né, Mar? A gente já usa isso o tempo todo no piloto automático. Mas a gente quer saber aqui para vocês se isso está fazendo sentido. Legal. Eu acho interessante, assim, falar sobre a rígida. Ela deixa um buraco, né, sentimental nessa relação. Porque ela verdadeiramente ela vai entrar com o corpo mesmo e esse coração vai continuar pertencendo ao pai ou à mãe. E fica esse buraco sentimental. Então fica fácil de entender, não dizendo que é aceitável, tá, gente? Mas fácil de entender, talvez leve uma outra pessoa a buscar alguém. Eu sempre digo isso para as minhas amigas que são muito bonitas, quando elas, a beleza sobe a cabeça, eu falo, beleza acostuma. Você vê alguém que é muito bonita a primeira vez, é um impacto, né? Nossa, essa mulher é linda e tal, não. Você viu a segunda vez ela é bonita, a terceira, ela continua sendo linda, mas você acostuma com a beleza dela. Então, em algum momento, não vai alimentar uma relação, não vai alimentar mesmo. A mulher pode ser linda. Se você sentar com uma gordinha fofa, que vai te dar atenção, vai te fazer rir a noite inteira, isso vai te chamar mais atenção do que aquela mulher linda que você tem dentro de casa. Então, né, serve para o homem, serve para a mulher, serve para todo mundo. Mas é importante a gente ressaltar isso, que é o buraco emocional que fica no parceiro ou na parceira que faz com que ele vá procurar outra pessoa. Exatamente. É exatamente assim que funciona. Então, esses são 5 traços. E o que a gente traz com isso? Que os mesmos traços que traem são a mesma mente que também pode ser traída, né? E que isso acontece o tempo todo dentro da mente de cada um. E aí, por que a gente teve aquele alinhamento logo no começo? Esse papo é um papo de adulto. Não adianta vir para crucificar ou colocar alguém na cruz, o parceiro ou a parceira. A gente está aqui para falar como a mente funciona.
Então, por quê? Muitas vezes nas relações infantis, que é o quê? Ah, você me traiu. Ah, mas é porque você fez isso. E começa aquela lavagem de roupa suja. Isso não faz com que os relacionamentos cheguem a lugar absolutamente nenhum. Muito pelo contrário. É um querendo jogar a culpa no outro do que foi que isso aconteceu. E quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando como a mente de cada um funciona. E como isso pode ser visto nas relações. Eu acho que a Kátia me mandou aqui uma pergunta. Vamos mandar nossas perguntinhas aqui, que a gente está com um tempinho, dá para a gente responder. A Kátia me mandou a pergunta como funciona... Tá? Só para se situar. 36 minutos que daqui a um tempo eles vão derrubar a gente. A gente tem... então por isso que a gente tem que ficar aqui de olho no tempo. Então tem uma perguntinha da Kátia que ela falou, oral com oral, a gente tem que ser mais carinhoso para trabalhar bem essa relação? Então vamos lá. O oral com oral, são dois carentes, né? Carentes no sentido de querer sempre mais atenção, sempre tem a questão da intensidade, gosta de falar muito, é muito comunicativo. Gosta muito de ter aperto, gosta de ter contato, gosta de ter olho no olho, tem uma facilidade imensa de sentir o que o outro está sentindo, enfim. Qual é a grande dica que a gente dá aqui nessa relação oral com oral? Então, assim, tem muitas coisas positivas, né? São muito brincalhões, são companhias, assim, espetaculares quando estão no seu recurso. E aí, o que acontece? Uma coisa que a gente tem que evitar nessa relação. Os dois são muito intensos, então sempre vai estar no nível hard ali de intensidade. Mas é importante que nessa relação os dois tenham uma questão de amizades. Então, assim, coisas que são preciso conversar do dia a dia, porque o oral tem uma tendência grande de falar, né? E falar muito e às vezes não fala nada. Fala. E se deixar, continua falando. Então, a ideia é que essa parte do falar a gente deixe com os amigos. Então, as mulheres, sabe aquele café? Uma quarta-feira, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa. Os meninos, vamos tomar aquela breja, vamos trocar uma ideia, vamos falar mal das mulheres, não é assim que funciona? Deixa assim. E aí, oral com oral, quando se encontra, fala do básico da relação e tem a relação adulta, que é aquilo que interessa. Homem e mulher têm uma relação, tem um relacionamento ali, aonde a mulher está ali para receber e o homem para dar. Então, nessa troca, eu dou, eu recebo e cada hora a gente vai fazendo uma inversão ali. É nesse momento da relação. Mas não do blá 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 da criancinha, sabe? Que fica falando do pai, falando da mãe, falando que o preço do mercado tá caro. Cara, isso não é da relação, tá? Isso a gente fala com as amigas da novela, barará, barará, a gente fala das novelas. Com crush, não. Vou até eu te fazer uma pergunta que eu acho bacana a gente explicar isso aqui, que é quando é que a gente sabe, então, que a gente está usando, né, o recurso infantil, que é daquela criancinha que se formou lá, e que a gente está despejando isso no companheiro ou na companheira. Isso para todos os traços, né? É difícil a gente saber quando é que, peraí, quem é adulta marido ou é marido criança que não recebeu esse tipo de atenção e está descontando e esperando do parceiro. Eu acho que é legal a gente falar disso um pouquinho, para o pessoal entender a diferença, né? Sim, sem dúvida. Porque tem esse lado nosso criança e a gente não se dá conta disso, né? Porque tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês são padrões inconscientes. A gente faz sem saber o que está fazendo, né? Eu queria saber aqui quem já está... A beleza um dia acaba, ó, o Diogo tá falando, é verdade, é isso mesmo. Quem aqui já se identificou com algum tipo de traço? Que acha que o seu é maior ou quer deixar aqui alguma dúvida? Eu tô lendo aqui, Má. Vai lá. Eu tô controlando. Eles estão me falando aqui, ó. A Loreta disse sim. A Susan disse, vai lá que eu sou equilibrada nos 5 traços. Oba, isso é ótimo. Todos nós temos os 5, né? Fala, Má. O que foi que você falou? Não te ouvi. Escureceu. A Susana é bastante equilibrada, eu já fiz a análise dela. Ah, legal. A Kátia tá falando, sou mais oral. Então, isso é muito importante, porque a gente tem essa questão da carência, desse vazio, e cuidado com a comida também, viu, Kátia? Porque essa carência, muitas vezes, a gente tenta preencher ela com comida. Eu não sei se esse é o seu caso, mas pode ser que aconteça. Então, eu sempre... Sabe aqueles orais que sempre tem problema com dieta, faz isso, faz aquilo e não consegue emagrecer, ou emagrece logo, já engorda tudo de novo. Então, é uma carência, um vazio que existe ali dentro da gente.
que a gente não sabe por que que tá ali, mas a gente tenta a todo custo preencher aquilo e não consegue. E aí, muitas vezes, a gente vai buscar isso na comida. Então, tem muita relação aqui com a parte emocional. A Dani tá falando aqui, ó, já fiz uma sessão com a Paula, foi incrível. Linda, foi mesmo. Só emagrece quando ele está fora da dor, né? Se tiver na dor, não emagrece. Então, um sinal para entender que o oral não está emagrecendo, de vez em quando as meninas me perguntam isso. É porque está na dor. É isso. Olha lá, ela tá me dizendo aqui, ó. Tô de olho nisso, controlando esse vazio. É isso aí. E tem uma dica super legal que é: tá fazendo dieta, anda com garrafinha de água ou com chá, o suco da nutricionista que ela tenha te indicado, porque o oral tem uma necessidade muito grande da boca. Lembra os biquinhos? Então, o oral, como veio daquela fase da mamadeira, da fase da amamentação, ele tem uma conexão muito grande com a boca. Então, ele precisa estar com algo na boca. Então, a gente fala da garrafinha, principalmente com canudinho, para ficar tomando e que seja para tomar água, né? Isso ajuda, inclusive, na nossa parte emocional aí. Faz todo esse processo. É isso. Mais alguma dúvida que vocês querem colocar aqui? A Dani falou que fez uma sessão comigo. Foi incrível, foi mesmo, Dani. Foi muito lindo. É tão interessante, gente, porque quando as pessoas passam pelo processo da análise corporal, ou até mesmo pelo processo completo, né, da inteligência emocional, de ter uma expansão de consciência, ou até mesmo no nível sistêmico, onde a gente consegue entender pontualmente por que eu estou fazendo aquilo, quais são os meus ganhos indiretos com isso, a gente consegue, eu vejo nos olhinhos deles, assim, ó, tipo, nossa, era isso! É isso! Então é isso, é por causa disso. E aí um monte de coisa acontece. Por quê? Porque nós estamos num nível de consciência, nós temos um nível de consciência, né? E muitas vezes os nossos problemas estão no nível de consciência acima, do qual eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Então, todo esse trabalho que a gente faz com os nossos coaches é para que a gente consiga expandir a consciência deles de forma consciente, tá? Não tem nada de inconsciente. A gente faz tudo de forma consciente. Ele parta para um nível de consciência acima, maior, para conseguir entender aonde está esse problema, por que essa dor acontece e de forma consciente ele consiga trabalhar com isso no dia a dia, né? Para conseguir trabalhar muito mais no seu recurso e muito menos na sua dor. Todos os traços são lindos, maravilhosos, não existe nem melhor e nem pior. Todos são únicos. O mais importante de tudo isso é entender que cada um precisa estar trabalhando mais no seu recurso do que na dor. Não é, Má? Exatamente. E é importante, assim, a gente lembrar sempre que você é quem você precisa ser. As experiências que você viveu nessa fase foram que te trouxeram até aqui, fizeram de você a pessoa que você é hoje, com dores e com recursos. O que a gente vai fazer é simplesmente te mostrar a quantidade de recursos que você tem e te tirar da dor. Basicamente é isso. É isso que a gente faz. É um facilitador para tirar você da dor, te colocar no recurso, para você conquistar a vida que você tem. Então, é isso aí. E aí a gente mergulha, né, de forma bem profunda, aonde o que é essa dor, como ela funciona, o que é que você ganha com isso. E aí a gente vai te dar alguns recursozinhos bem legais, assim, te falando exatamente como é que você faz para sair dessa dor. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Será que dá tempo? Acho que dá, né, Má? Mais uma? Tem 15 minutos ainda. É da Loreta. Então não é ruim ser apaixonada pelo pai? Que medo! É assim, ó. Existe essa paixão pelo pai, então é uma paixão infantil e ela acontece mesmo. E aí o meu coração é do meu pai e o meu corpo é do meu relacionamento, né? Qual a dificuldade disso? Sempre quando tem uma decisão importante para tomar na vida, eu sempre busco quem? O meu pai. Então a gente precisa ver exatamente quem é o traço, né, da outra pessoa aqui da relação. O quanto ele se importa com isso, o quanto isso é difícil para ele, o quanto isso dói para ele, né? No momento em que a mulher da vida dele pede a opinião mais importante da vida dela para o pai, não para ele, como é que ele se sente? Então, é bem isso. Mas dá para trabalhar esse coraçãozinho que ama o pai, entender tudo isso, ressignificar tudo isso e fazer com que esse triângulo não seja usado contra você, mas sim de uma forma muito mais no seu recurso. Por que eu falo isso? Trabalhar com os triângulos, ele é positivo, é ter mais de uma opção. Então, quando eu vou
fazer um trabalho, ou quando eu vou fazer alguma coisa importante para minha vida, eu tenho plano A, eu tenho plano B, se isso não der certo, eu parto para isso e faço isso, e barará, barará, barará. Então, isso é legal, isso não é ruim. O ruim é usar isso de uma forma que me afete e acabe trazendo consequências para minha vida que, de uma forma consciente, eu ainda não saiba. Quer completar? Captativa, né? Então, assim, ela vai triangular e dificilmente vai te ensinar muitas coisas. É importante dizer isso. E além de você não valorizar a sua relação, você não valoriza o parceiro, porque seu coração está em outro lugar, dificilmente algum projeto vai à frente, porque você tem pouca captativa, porque você está sempre se dividindo para ter certeza que o pai, ter um pai perfeito é complicado. É linda a sua visão, Loreto, de como você vê o seu pai, como você percebe o seu pai. Chega a ser uma visão inocente, né? Você vê que é mesmo uma ligação da Loreta pequenininha com o pai, aquela visão de que ele é meu herói, meu pai perfeito. A adulta deve entender que não existe essa perfeição, né? Talvez você não perceba, porque você escolhe ver o lado dele que a Loreta pequenininha viu e cresceu com essa imagem, né? Tem muita essa coisa. Eu tenho muitos clientes que a gente percebe a quebra, a decepção com os pais, quando percebe que o pai ou a mãe não é tão forte quanto ela imaginava que era. Isso é típico de rígido, né? O meu pai, essa atitude da minha mãe, porque ela sempre foi uma mulher forte, ela não vai, de repente, ter a atitude que você espera. Porque quem criou essa imagem foi você. Então, é interessante a gente começar a desconstruir essas coisas devagarinho, porque senão a vida não anda, né? Você está sempre ligado aos pais, e a sua vida é para frente, é para a sua família, porque você vai gerar. Senão você não desacopa de lá. Vai ficar sempre sendo a minha. Sim. E o que a gente vem trazer aqui e alertar em relação a essas dores é que todas essas dores, quando a gente se mantém nelas, tem uma consequência, né? E essas consequências é o que a gente vai dizendo, vai chamando de problema, vai dizendo a vida para mim nunca dá certo, essas coisas sempre acontecem comigo, né? Parece que tudo que tiver que acontecer de ruim acontece comigo. Então, todas essas coisas... Olha o Michael rindo aqui. Todas as vezes que eu vou falando isso, são as consequências das minhas escolhas que eu fiz de forma inconsequente. Então, assim, mas Paula, você tá falando que eu tô escolhendo trair, tô escolhendo ser traída? De uma forma inconsciente, você colabora, né? Quando você tá com muito mais na dor do que no seu recurso, mesmo que de forma inconsciente, você acaba ajudando com que essa traição acabe acontecendo, ou até mesmo você traindo ou sendo traída. E é por isso, a gente já tem mais alguns minutinhos aqui. A gente veio para falar um pouco dessa dor, né, Má? Te agradeço por estar aqui comigo nesse bate-papo de quarentena, onde o pessoal não está aguentando mais ficar em casa. Mas a gente vem aqui para... Estremecida, né? Eu tenho gente me pedindo, como é que faz para não separar na pandemia? Como é que faz para aguentar o relacionamento? Até o Fantástico passou isso no domingo. Como é que está sendo essa interação dos casais 24 horas sozinhos? Porque a chance das dores dos dois aflorar é muito grande. É 24 horas convivendo. Então, alguma coisa em você vai dar um gatilho no outro, de repente, para a dor dele e vice-versa. Então, é interessante esse momento para vocês conseguirem se manter no recurso a maior parte do tempo. Vai ter briguinha? Vai ter alguma coisa? Vai ter busca doméstica? Vai, provavelmente. Mas não é algo que vai abalar a relação. Porque os dois entendem que o episódio fica do espacinho dele, que a oral tem que ter um chameguinho, tem que dar um cafuné, que o psicopata, de repente, precisa jogar alguma coisa com ele, ele precisa desse movimento de troca, de jogo, de ganhar ou não. Se o masoca, o que o masoca faz? Precisa organizar um armáriozinho, dá um armário para ele organizar, para ele se acalmar. Que a Rita dá um jeito dela malhar, senão ela vai ser enlouquecida dentro de casa. Então, assim, a gente vai trabalhando de acordo com o recurso de cada um, né? É isso. A cada questão de pergunta dá para responder essa última, e aí eu acho que é melhor a gente encerrar para não derrubar no meio. O bom é cuidarmos da nossa dor para o inconsciente não nos determinar. Seria isso? O bom é cuidar da nossa dor para o inconsciente não nos determinar. Sim. O que a gente faz? A gente tira dessa camada inconsciente e traz para essa camada consciente, que é onde eu consigo decidir, que é aqui no presente. Onde é que eu consigo trabalhar isso, né? Porque o inconsciente, ele tá ali o tempo todo. E é o que a gente chama dessa dor existencial. Ela tá ali, a gente inconscientemente sabe que tá ali, né? Mas a gente não sabe como mudar isso, não sabe como evitar isso, né? Fica muito difícil trabalhar isso. Então, o que a gente faz dentro dos processos? É trazer você para uma consciência, para entender o que estava ali guardado e poder colocar você numa posição de estar no controle da sua vida. Você tomando todos os dias
o cajado ali da sua vida e fala, não, então eu tenho que fazer isso, 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 porque senão me acontece isso, isso, isso. Se autorresponsabilizando por tudo que acontece na sua vida. Então, assim, não existe vítimas, não existem carrascos, não existem super-heróis. Existem pessoas de verdade que estão trabalhando para estarem muito mais nos seus recursos do que na sua dor. E no relacionamento, a gente sempre fala, né? Tanto o sucesso como o fracasso, assim como a traição, é feito a dois. Eu acho muito interessante falar sobre isso, né? Porque a gente sempre fala sobre sucesso e fracasso, mas traição também. É algo que a gente tem que ser compartilhado, tem que ser feito algo a dois, né? Não existe culpados e vítimas ali numa relação a dois, de dois adultos. Bom, gente, já vai cair a nossa live. Eu agradeço imensamente pela companhia de vocês, pela participação da Mari. Eu já estava com muita saudade. Mas olha, vamos falar. Para mim, a quarentena me ajudou, porque assim eu tô fazendo mais live. Antes eu não parava. Agora eu quero ver se eu começo a criar o hábito de trazer mais conteúdo para vocês. Vou até colocar uma caixinha. Vou colocar uma caixinha para saber qual o tema que vocês querem na próxima, para a gente poder bater um papo aqui com vocês, tá bom? E aí vocês vão me dizendo. O que o Diogo falou aqui? Se o casal passar pela pandemia, pode ter certeza que nunca mais irão se separar. É verdade. É verdade. E eu posso te dizer, desde já, que nós vamos ter um grande nível de separação aí durante esse processo. Se essas pessoas não se conhecerem, não se permitirem, não estarem olhando um para o outro como mentes diferentes, entrando num equilíbrio de acordo que a minha mente funciona de um jeito, a sua funciona de outro, e buscar o caminho do meio para que a gente consiga viver em harmonia, não vai rolar. E muitas vezes... Né? Você viu que a China aumentou em 50% o nível de divórcio por causa da pandemia. Então, por causa da pandemia, a pandemia foi fachada, né, para elas perceberem as dores e acabar, né, em divórcio. Mas exatamente. Quando você para e pensa nisso, você fala, as pessoas realmente não se conhecem. Exatamente. E o grande recado que eu quero deixar aqui para vocês, gente, o óbvio não existe. O fato de eu pensar desse jeito não me diz que o outro também pense da mesma forma. Muito pelo contrário. Isso é um engano que a gente faz muito com a gente, que é achar que todo mundo pensa do mesmo jeito. Isso não é real. A gente provou aqui para vocês que dentro do sistema nervoso nós temos 5 maneiras de pensar. Apesar de termos todos os traços, a gente tem tendências. O que a gente avalia dentro da nossa análise corporal é os picos. Quais são os seus picos maiores? De acordo com o seu pico maior, a gente entende qual é a sua dor predominante. E é nisso que a gente vai trabalhar de forma prioritária, né, Má? Exatamente. Amiga, um beijo grande. E eu quero dizer aqui para vocês que eu e a Marisa, nós deixamos lá no nosso feed, tanto do meu como do da Má, a nossa informação da live de hoje. E nós queremos dar um presente aqui para vocês, né? Não adianta só falar e não fazer nada com isso. Então vamos aqui contribuir, porque a gente está na nossa posição de servir. Esse é um momento, acredito muito nisso, nesse processo de quarentena. Então, quem curtir o nosso perfil, nós duas, marcar 3 amigas, a gente vai estar fazendo um sorteio, não sei qual vai ser o número de pessoas, então vou dizer sobre um sorteio, de estar passando por uma análise corporal com a Má, e depois comigo uma análise sistêmica bem pontual para a gente entender por que essa dor está acontecendo, em que momento da sua vida, para a gente poder ressignificar isso e te colocar no seu processo de recurso, ainda dentro da quarentena, para que você saia dela muito melhor do que quando você entrou. Tá bom? Esse é o nosso presente para vocês. Então, ó, curtir os 2 perfis, marcar 3 pessoas nos comentários do postzinho da live. E aí a gente sorteia até no máximo domingo, né? A gente sorteia, porque tem que assistir depois. No domingo a gente sorteia quem cumpriu todas as regrinhas para a gente dar uma análise e análise sistêmica. Então, assim, não tem como a vida dar errado depois disso, porque a responsabilidade vai estar toda na sua mão. Então, é isso aí. Presente, né? Combinado? Beijo grande. Beijo, gente. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente, tá? Beijo, lindos.